Pai do Senhor, meus queridos, aqui é o pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Mais uma aulinha para nossas vidas, não é mesmo? Que benção, quero agradecer a sua participação, sua presença, querido aluno. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Agora a gente vai abordar o tema cativeiros do povo de Israel. Será que é importante a gente aprender esse período do povo de Deus? Eu creio que sim. Então oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez coloco a minha vida diante de Ti nas Tuas mãos. Que o vosso Espírito Santo possa me instruir, me usar, Senhor, com poder e graça para levar uma boa palavra, levar um entendimento, levar algo de bom para este irmão, esta irmã, que está atentamente querendo aprender mais de Ti. Assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, nesta lição, e essa lição vai ser um pouquinho mais longa, mas é bênção, meu querido, estudaremos alguns aspectos do cativeiro de Israel. Tanto do reino do norte, constituído de 10 tribos, e o reino do sul, constituído de 2 tribos, certo? O cativeiro de Israel abrangeu os dois reinos, Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. Amém? A aula anterior nós verificamos um pouco disso. A constituição da monarquia, em atenção ao anseio do povo, trouxe grandes prejuízos para os descendentes de Jacó. Deus tinha revelado isso para o povo, mas mesmo assim o povo queria um rei. Haja vista que após 120 anos, ou seja, após o reinado de Salomão, principalmente no início do reinado de Roboão, a nação foi dividida em 2 partes. Lembra que nós abordamos essa parte? A idolatria, a injustiça social e a degradação moral do povo estão na base da divisão do reino de Israel. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Deus havia advertido a Salomão por 2 vezes sobre a adoração de deuses estrangeiros, deuses estranhos, com D minúsculo. Mas o rei não levou isso em consideração. 1 Reis, capítulo 11, versículo 10. Por esse motivo, o Senhor disse-lhe que o reino lhe seria tirado, embora não durante a sua vida. Isso nos traz uma grande lição. Aqui já aprendemos uma grande lição. A obediência a Deus é a base fundamental do progresso, da prosperidade do povo de Deus. Obedecer a palavra de Deus é o que faz a diferença no reino de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Aí os irmãos podem estar lendo esses versos depois com calma para complementar esse estudo. Veremos que o cativeiro, principalmente o babilônico, serviu de cura da idolatria do povo. É uma enfermidade esse tal de idolatria. Consubstanciou fortes interesses em reunir e preservar as escrituras sagradas que haviam sido inspiradas por Deus. Este resultado, sem dúvida, trouxe grandes benefícios para nós, integrantes da nova aliança. Sem dúvida, o cativeiro de Israel nos traz preciosas lições para a nossa edificação espiritual. Amém, meu querido? Bênção do Senhor. Aí a introdução. Agora a gente vai ver aqui o cativeiro de Israel, reino do norte. Um resumo, né? Então, devido à forte idolatria, a injustiça social e a degradação moral do povo de Israel, reino do norte, Deus suscitou nações poderosas para punir o povo. Lembrando que Deus está no controle de tudo, meu querido. E uma dessas nações foi a Síria. Essa nação foi governada por vários governantes cruéis que não evitavam nenhum esforço brutal para aniquilar qualquer nação que não se rendesse ao seu domínio. Assim diz o Senhor, Israel certamente será levado cativo. Está lá em Amós, capítulo 7, versículo 17. As palavras proferidas quanto às tribos apóstatas foram literalmente cumpridas. Deus cumpre a sua palavra. Contudo, a destruição do reino se processou gradualmente. No juízo, o Senhor se lembrou da misericórdia e, a princípio, quando veio Pul, Tiglat-Pileser, rei da Síria contra a terra, Menahem, rei de Israel, não foi levado cativo, mas foi-lhe permitido permanecer no trono como vassalo do domínio assírio.
Havendo as filhas humilhadas das tribos, voltaram por algum tempo para sua própria terra. Menahem, longe de arrepender-se do mal que havia acarretado a ruína de seu reino, continuou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Pecaías e Peca, seus sucessores também fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí você pode estar lendo 2 Reis, capítulo 15, versículo 18, 24 e 28. Os quais foram espalhados entre os pagãos, removidos da terra de Israel para terras distantes. Então o povo foi espalhado. O debilitado remanescente continuou as reformas de governo, embora não mais possuísse autoridade, apenas mais um governante. Oséias devia suceder a Peca. Logo o reino devia ser varrido para sempre. Mas nesse tempo de tristeza e angústia, Deus ainda foi misericordioso. Nós servimos um Deus misericordioso. Isso não nos dá liberdade para continuarmos no pecado, porque Ele também é um Deus justo. Deu ao povo outra oportunidade para abandonar a idolatria. Hoje, meu querido, não tem sido diferente. Todo momento, Deus está chamando o seu povo para se libertar dessa doença, dessa enfermidade maldita que é a idolatria. No 3º ano do reinado de Oséias, o bom rei Ezequias começou a reinar sobre Judá. Então, depressa, quanto possível, instituiu importantes reformas nas cerimônias do templo em Jerusalém. Fizeram-se arranjos para a celebração da Páscoa. Para essa festa foram convidados não somente as tribos de Judá e Benjamim, sobre as quais Ezequias havia sido ungido rei, mas todas as tribos do norte. Uma proclamação soou por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Israel devia ter reconhecido nesse convite um apelo ao arrependimento e para que voltasse a Deus. Mas o remanescente das 10 tribos que ainda ficaram habitando o território do outrora florescente Reino do Norte trataram os mensageiros reais de Judá com indiferença e até mesmo com desdém, riam-se e zombavam deles. Hoje não tem sido diferente. Nós temos chamado o povo ao arrependimento e as pessoas têm zombado, rido, não é mesmo? Mas Deus sabe todas as coisas. Houve uns poucos, entretanto, que alegremente atenderam. Alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém para celebrar a festa dos pães asmos. Está lá em 2 Crônica, capítulo 30, versículo 10 ao 13. Então, meu irmão, não desista de anunciar, de chamar ao arrependimento, porque há vidas que vão aceitar, há vidas que vão dobrar seu joelho diante desse Deus poderoso. Cerca de 2 anos mais tarde, Samaria foi invadida pela Síria, sob o comando de Salmaneser, filho de Tigrat-Pileser. Oséias foi preso e Samaria foi sitiada por 3 anos, antes de finalmente sucumbir em aproximadamente 722 a.C. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. E no cerco, multidões pereceram miseravelmente de fome e de enfermidades, bem como pela espada. Caiu a cidade com a nação, e o humilhado remanescente das 10 tribos foi levado cativo e espalhado entre as províncias do domínio assírio. Em seu lugar foram colocados outros povos, dando origem ao povo samaritano. Era a política usual do rei da Síria aos povos conquistados. Nunca mais a nação de Israel, reino do norte, voltou do cativeiro. Amém, meu querido? Um resumo. Agora, meu querido aluno, a gente vai falar um pouco sobre o cativeiro de Judá, reino do sul. A queda de Samaria e a deportação de sua população foram o claro resultado dos pecados cometidos contra
Jeová, contra Deus. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 7. O povo de Deus tornou-se infiel para com o Senhor que os livrara do Egito, adorando e servindo a outros deuses com D minúsculo. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 15 e 17. E fizeram isto apesar dos constantes avisos dos profetas de Deus de que tal atitude consistia em grave traição. O resultado inevitável foi o julgamento de Deus, um juízo que se manifestou na forma de exílio, expulsando os israelitas de sua terra prometida. Mas Judá não estava melhor. Depois de ver seus irmãos levados para o exílio, o povo de Judá ainda cai em pecado. Ezequias e Josias começaram muitas reformas, mas isso não foi o bastante para converter permanentemente a nação de Deus. Judá é derrotada pelos babilônicos, que enviam muitos deles para o exílio, mas não são espalhados, e a terra não é repovoada. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizeram. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 19. Meu querido aluno, às vezes não aprendemos com exemplos de pecado e tolice que ocorre à nossa volta, não é verdade? Nós continuamos cometendo os mesmos erros, mesmo sabendo, mesmo o Senhor nos avisando, nós sempre temos escolhido cometer os erros que já foram cometidos e continuam sendo cometidos. E isso tem nos afastado cada vez mais e mais de Deus. A tragédia do exílio não pode ser interpretada como apenas a deportação de um povo para outra terra, ou a destruição de uma cidade e seu santuário central. Na verdade, Deus havia se retirado do meio de seu povo. Ai, que triste! Uma ausência simbolizada por uma das visões de Ezequiel, na qual a Shekinah movia-se do templo. Ezequiel, capítulo 1. Certa forma, portanto, o fim do cativeiro dos judeus em aproximadamente 539 e 538 não pode ser sinônimo do fim do exílio, porque Deus não retornou na ocasião para habitar no templo. Pelo contrário, os profetas predisseram que seu retorno aconteceria apenas na era escatológica, quando o próprio Messias seria a glória de Deus. Ageu, capítulo 2, versículos 7 e 9. A deportação de Judá para a Babilônia deu-se em 3 fases. Assim como Israel foi atacado pelos assírios 3 vezes, Judá também foi invadido pelos babilônicos de igual modo. Segundo Reis, capítulo 24 e 25 nos mostra isso. Mais uma vez, Deus demonstrou sua misericórdia diante do julgamento merecido e concedeu ao povo repetidas oportunidades de arrependimento. Meus queridos, se tem uma coisa que Deus nos oferece, é a oportunidade para nos arrependermos. Mas ai daquele que não se arrepender. A primeira fase foi simultânea com a ascensão de Nabucodonosor, 605 a 562, ao trono de Babilônia. Esse jovem príncipe, derrotando os egípcios na batalha de Carquemis, em 605, foi, mediante a inesperada morte de seu pai, obrigado a abandonar o propósito de expulsar os egípcios de suas terras. Mesmo assim, no caminho de retorno, Nabucodonosor saqueou Jerusalém, conduzindo muitos judeus em cativeiro para a capital do império. Dentre esses judeus estavam Daniel e seus 3 companheiros, 3 amigos, Segundo Crônica, capítulo 36, versículos 5 e 6. E Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Deixou o trono de Judá o rei Joaquim, que veio a rebelar-se, forçando o retorno de Nabucodonosor em 601. O Egito encorajou Jeoaquim, rei de Judá, a se rebelar contra a Babilônia em 600 a.C., provocando outra invasão babilônica em 598. Joaquim o sucedeu no trono de Judá e entregou Jerusalém à Babilônia em 597.
Ele e muitos judeus proeminentes foram deportados para a Babilônia. Dentre eles estava Ezequiel. Está lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14 ao 16. Enquanto isso, Zedequias, irmão de Joaquim, foi estabelecido no trono de Judá. Também essa ação foi mal sucedida, pois Zedequias era instável e de pouca confiança. Judá foi persuadido a rebelar-se mais uma vez. Desta feita, Nabucodonosor decidiu retornar para Jerusalém, desta vez para destruí-la completamente, em 586 a.C. Os babilônicos invadiram Judá e sitiaram Jerusalém. O assédio durou 18 meses. Finalmente, abriram uma brecha nos muros e Jerusalém foi tomada. Zedequias foi feito prisioneiro e teve os olhos furados. Os objetos do valor do templo foram levados para a Babilônia. Também o templo foi destruído e a maior parte do povo restante foram levados para a Babilônia. Só foram deixadas pessoas mais pobres para cultivar a terra. Está lá em 2 Reis, capítulo 25, do versículo 1 ao 21. Amém? Um resumo aí do cativeiro de Judá, Reino do Sul. E meu querido aluno, agora a gente vai concluir, não é mesmo? Essa aula ficou um pouco mais longa, mas é importante a gente compreender esta passagem do povo de Deus para que não possamos cometer os mesmos erros, não é mesmo? Então a nossa conclusão é o seguinte: os pecados de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, os alcançaram. Né? Tudo isso que eles estão passando nesse momento devido aos seus pecados. E assim é conosco também. Deus suscitou 2 impérios mundiais, Assíria e Babilônia. Olha, Deus no comando de tudo. Era da vontade de Deus que esses impérios se levantassem para afligir seu povo, para que eles pudessem se arrepender. Deus permitiu que eles derrotassem e dispersassem o seu povo. O povo do Reino do Norte foi levado em cativeiro e absorvido pelo poderoso e mau Império Assírio. Como eu disse anteriormente, às vezes não aprendemos com exemplos de pecados e tolices que ocorrem à nossa volta. A iniquidade saturara o Reino do Sul e a ira de Deus inflamou-se contra os judeus. A Babilônia conquistou a Síria e tornou-se a nova potência mundial. O exército cadeu, marchou contra Jerusalém, queimou o templo, derrubou os grandes muros da cidade e levou o povo cativo para a Babilônia. Querido aluno, o pecado sempre traz disciplina e as suas consequências são às vezes irreversíveis. Pense nisso, reflita nisso, nessa aula tão importante. Que Deus possa abençoar a tua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, queremos neste momento agradecer esse momento ao teu lado, podendo aprender da tua palavra. Como é maravilhoso, como é bom aprender da tua palavra. Nos dá força, sabedoria, entendimento para não pecarmos contra ti. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido. Até a próxima aula. Deus te abençoe.